nossos painéis, vamos agora convidar ao palco Alfredo Chaia, cofundador e atual presidente do CIST, o Clube Internacional de Seguro de Transportes. Ele vai apenas colocar o fone e já sobe. Uma salva de palmas, por favor. Lembrando a todos que nós estamos aqui nesta sala no canal 2, tá? Então, se algum colega do lado estiver sem nos ouvir, aqui é canal 2. Convidamos também Carlos Miller, gerente de Relações Governamentais da Abiov. Muito bem-vindo. Por favor, também ao palco, Márcia Sicarelli, sócia da área do setor de seguros, resseguros, previdência privada e saúde suplementar Demarest Advogados. Também Lígia Muriel, diretora executiva da APSul. Uma salva de palmas, por favor. E para moderar este painel, Ilana Najar, gerente de seguros da Ocean Pact. Nós lembramos que este painel tem 1 hora de duração. Ainda falta o Adailton Dias. Me perdoa. Ele é membro da Comissão Estratégica de Seguros Cooperativos, Sesc e FENSEG. Bem-vindo, Adailton. Podemos começar, então. Com vontade. Podemos? Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar sobre transporte e logística. A gente sabe que esse é um tema que atinge todas as empresas, né? Todo mundo tem interesse em conhecer um pouquinho mais. Então, hoje a gente conta com um time super especialista aqui no palco, que vão poder explicar um pouquinho sobre como que está a situação hoje, principalmente após a Lei 14.599, né, implantada esse ano, e dar um panorama geral sobre o mercado segurador nesse ramo. Então, para dar início, a gente gostaria de explicar um pouquinho o que vai ser essa lei, né, quais são os impactos dessa lei que ela já está em vigor e qual a principal percepção do lado das seguradoras. Aqui no palco a gente tem segurador, corretor, advogado, a gente tem a cadeia inteira. Então, acho que vai ser uma troca bem legal. A gente optou por fazer um formato de mesa redonda para que todo mundo consiga debater sobre o tema e dar o seu ponto de vista. Então, Adailton, por favor, gostaria que você iniciasse aí o nosso painel, falando um pouquinho sobre o que é a lei e o que isso impacta no nosso mercado segurador e na visão da seguradora. Tá bom. Então, vamos fazer uma apresentação. Pega o microfone. Acho que é melhor. Precisar passar. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos, né? Já tenho participado de vários painéis e vamos buscar ser bem objetivo aqui nessa apresentação para depois ter a questão da discussão do painel que é mais rico, porque aí, como a Ilana falou, a gente pode ver vários ângulos, embarcadores, transportadores, seguradores, advogados e etc. Bem, com relação a essa lei, é muito importante que a gente entenda que isso se aplica exclusivamente aos transportes rodoviários de carga, tá? Não se aplica ao transporte aquaviário nem ao transporte aéreo. É uma lei específica do transporte rodoviário, portanto, a gente não pode confundir e é muito importante que a gente esteja todos nessa mesma página, porque senão a gente começa a confundir os modais e é uma lei muito exclusiva do transporte rodoviário de carga. Segundo ponto é com relação ao que tínhamos antes. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos 2 seguros obrigatórios por lei. Decreto-Lei 7366 eram os seguros de RC-TRC e os seguros de transporte nacional. E 2 outros seguros facultativos, o RCF facultativo, o FDC e o RCFV, que é a questão responsabilidade civil facultativa de veículos. Com a lei,
o que nós temos? Nós temos 3 seguros obrigatórios, claramente obrigatórios, RC-TRC, o RC-DC e o RC-V, né? Então, basicamente, tirou a letra aí de facultativo, passou a ser obrigatório, e tem a questão do transporte nacional, que para nós, pelo menos lá na SUSEP, na FENSEG, a gente discute e entendemos que ainda continua como obrigatório, mas nós vamos deixar na mesa aqui para discutir. Nós temos a Márcia, temos outros especialistas que vão poder debater muito melhor esse tema. Estando na mesma página, saiu um ofício da FENSEG no dia 13/7, né, para deixar o mercado assim na mesma página com relação aos seguros. Então, os seguros em vigor, quem emitiu as suas apólices permanece sem alteração até o final de vigência. Então, a apólice tinha sido emitida antes da lei. Segundo, a alteração de produtos das seguradoras, a SUSEP, né? Até que nós tenhamos uma manifestação formal da SUSEP, aí ela não se manifestou ainda, prevalece os produtos atualmente comercializados. Daí eu tenho um produto lá de RCF-DC. Como que eu faço que agora tem o RCDC? Você continua emitindo lá no RCF-DC, pelo menos a orientação que nós temos nesse momento. Outro ponto, a apólice única. Cada transportador deverá contratar o seguro mediante uma apólice única para cada ramo de seguro, por segurado vinculado ao RNTRC. Bem, então isso é o entendimento nosso lá da FENSEG. A carta de DDR é uma prerrogativa da seguradora, tá? Então, consequentemente, as seguradoras podem conceder a DDR, pelo menos esse é o entendimento. E, por fim, a questão do gerenciamento de risco não foi abolido, muito pelo contrário, a lei prevê isso. Então, continua-se com relação à obrigatoriedade do gerenciamento de risco. Eu estou passando rápido, pessoal, né? Até para que a gente possa ter essa mesa redonda e que a gente possa discutir o tema, para não ficar numa apresentação maçante na hora do almoço, alguns já com fome, né? E etc. Bem, com relação à DDR, a famosa dispensa do direito de regresso, que é uma discussão que logo quando saiu aí a lei, que todos ficaram discutindo com relação a isso. Bem, a DDR ela não isenta o transportador de fazer os seguros obrigatórios, como a gente falou do RC-TRC e o RC-DC. Mas a DDR tem alguns pontos muito relevantes, apesar de se ter uma dispensa do direito de regresso, alguns assuntos muito bem endereçados têm que estar claro para o transportador. Por exemplo, quando for um sinistro decorrente de dolo, má-fé, culpa grave do transportador ou dos seus empregados e prepostos, a carta DDR ela não abrange isso. Segundo ponto, em caso de inobservância das disposições que disciplinam o transporte de carga do Código Brasileiro de Trânsito, também não. Se ele descumprir, a DDR cai. Terceiro, na hipótese má conservação do veículo transportador e dos demais acessórios, também a carta DDR cai. Caso fique comprovado que o transportador transportou ou armazenou mercadoria superior ao limite. Ela tem uma carta, fala, por exemplo, 1 milhão de DDR nessa carta. Transportou 1,5 milhão, 1,2 milhões, a carta DDR também perde a sua validade. E na hipótese do descumprimento do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco está intrínseco ali, muito claro, com relação às obrigatoriedades do cumprimento de um gerenciamento de risco. Próximo passo, com relação ao comparativo rápido entre o transporte nacional e o RC-TRC e o RC-DC, que a gente vai discutir bastante, mas de uma forma bem resumida. Bem, nós temos o transporte nacional, muito conhecido aí pelo embarcador, e os seguros de responsabilidade civil dos transportadores. Por exemplo, dolo do transportador, cobre no transporte nacional do embarcador? Cobre. Cobre nos seguros do transportador? Não cobre, tá? Comunicação de embarque. Como vocês sabem, a comunicação do embarque pode ser feita na apólice embarcador até o 15º dia do mês subsequente aos embarques. Então, ele tem todo um período para averbar aquela viagem. No caso dos seguros do transportador, é muito claro que tem que ser comunicado antes do início da viagem, né? Ou seja, se não comunicou, a cobertura está prejudicada. Embarque acima do limite da apólice. No transporte nacional, o segurado ele é corresponsável co-segurador do limite. Por exemplo, tinha um embarque de 1,2 milhões, tá? E ele tinha lá um limite de 1 milhão. Deu um sinistro, a seguradora vai pagar 1 milhão e os 200 mil ele é co-segurado dessa diferença, ou seja, não recebe 100%. No transportador,
né, ele perde direitos aos 1.200.000 total. Então são pontos importantes. Eu sei que aqui tem bastante embarcadores, tem transportadores ou seus representantes, e esses pontinhos são bastante importantes, especialmente na hora do sinistro. Pagamento do prêmio. Pagamento do prêmio, a gente sabe, Adalton, você não pagou o prêmio, perde o direito à indenização. Sim, perde-se o direito à indenização, mas se o embarcador fez o seguro dele e pagou o prêmio dele, mesmo que o transportador não, por algum motivo, não pagou, ele vai receber a indenização e vai ficar a cargo da seguradora entrar com uma ação regressiva ou não contra o transportador. E se a seguradora do transportador, mas ele não pagou o prêmio aqui. Não, tudo bem, ele vai ter que responder civilmente, mesmo não tendo seguro. E assim também, se o embarcador não pagar, mas se for feito o seguro lá do transportador, o transportador vai responder na sua apólice. Bem, passado 4 meses da implantação, já participei de live, de debate, discussões, etc. Mas o que nós temos aí no final do dia? A chave do sucesso sempre é uma boa RFP, uma boa especificação exatamente do que se quer contratar na hora do transporte. Isso evita muita discussão. Nós, pelo menos lá na SOMPA, observamos que a gente não tem perdido nenhum seguro de transporte nacional. Todos os embarcadores têm contratado, eu coloquei 95%, mas não por uma característica da lei, mas por uma característica com um executivo mudou de uma companhia para outra e ele decidiu já não fazer o seguro TN, decisão dele, ele acabou continuou não fazendo, mas praticamente 100% dos embarques no TN foram preservados. As IDRs, elas continuam sendo emitidas, tá? É claro que com relação à DE, não está isentando ao cumprimento dos seguros obrigatórios, tá? Ao transportador, seguro de RC, TRC e RCDC, tem que cumprir a lei e tem que se fazer o seguro. E através das apólices únicas, que hoje está muito claro que tem que ter a apólice única. Está tendo uma negociação, acredito bastante, no primeiro momento foi bastante difícil, hoje muito mais amigável, entre embarcador e transportador. O seguro da RC, TRC já está bem melhor embarcado nessa discussão, e agora tem 2 seguros aí que estão se discutindo, com o RCDC, que nem todas as companhias emitiam o RCDC e o RCV. Bem, algumas apólices ainda do embarcador não iniciou-se a discussão. Por quê? Emitiu-se uma apólice por mais de 1 ano, a apólice ainda está em vigor, então ainda não abriu a oportunidade de discussão, então a apólice ainda existe a estipulação, etc. Mas à medida que vai vencendo, vai se tendo essas negociações e as discussões. E por fim, embarcador e transportador, eles precisam discutir exaustivamente a questão dos protecionais de gerenciamento de risco. Este é um custo importante. Quando se fala de seguro hoje, basicamente, a cada real que se cobra em seguro, praticamente é R$1 também com relação ao gerenciamento de risco. Então, esses são os pontos. Vou devolver aqui para a Ilana, bastante rápido, para a gente começar o nosso painel. Ilana, é com você. Agradeço aí, a Adailton é o diretor executivo da SOMPO, né, responsável por seguros, resseguros. Então, fera aí no tema, conseguiu passar para a gente uma visão geral sobre o assunto. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Márcia, né? A Márcia, ela é advogada, então ela consegue passar um pouco do conhecimento dela a respeito da questão dos seguros serem obrigatórios ou não, né? A gente entende que o seguro de transporte nacional, ele continua sendo obrigatório pelo embarcador, mas a FENSEG concorda com isso e a gente vê que algumas partes não estão muito confortáveis, né, com essa questão da obrigatoriedade. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente? Não. Agora sim? Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui na BGR. Agradeço o convite. Cumprimento também os meus colegas aqui de painel, nossa moderadora. E acho que já deu para perceber pela apresentação da Adailton que nós temos uma série de discussões polêmicas aqui. Vamos começar pela primeira, que é a questão do seguro obrigatório. E por que ele é tão polêmico? Do ponto de vista da legislação, a gente tem a previsão do seguro obrigatório a partir do Decreto-Lei 7366, que é o decreto inicial, né, que inaugura todo o Sistema Nacional de Seguros Privados, e ele traz justamente a previsão da existência, no seu artigo 20, dos 2 seguros obrigatórios, tanto do seguro a cargo
do embarcador, ou seja, do dono da carga, como do seguro a cargo do transportador, aí garantindo a sua responsabilidade civil. E isso sempre foi um debate, porque a gente está falando, então, da existência de dois seguros sobre um mesmo bem, mas são dois seguros com interesses diferentes. Um é o interesse do proprietário da carga, a relação dele, o interesse segurável é uma relação de propriedade, e o outro seguro é uma relação de responsável. O transportador não é dono da carga, mas ele é responsável, né, durante o seu transporte. E é exatamente nesse sentido que a gente tinha a previsão do Decreto-Lei 7366, que foi regulamentado por um decreto posterior em 67, que é o 61867, e que trouxe exatamente essa questão da existência do seguro obrigatório em todos os seus modais. Porque, como a Adailton bem falou, a gente está falando de uma lei que é a Lei 11.442 de 2007, que é a lei que foi alterada pela 14.599 de 2023, então isso é importante. A 14.599 de 2023, ela trouxe uma série de novos dispositivos, ela é uma grande colcha de retalhos. E dentre as suas várias disposições, ela altera o artigo 13 da 11.442, que é a lei que regulamenta o seguro, o transporte rodoviário de carga. Então, quando a gente está falando da alteração, ela se altera apenas com relação a isso. E a lei, como a Adailton já colocou, ela traz, né, de uma situação onde a gente tinha dois seguros obrigatórios, o RC-TRC, Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, e o Seguro de Transporte Nacional, que a gente chama de TN, ela passa, então, claramente, ela foi de contratação obrigatória, ela coloca os três seguros, RC-TRC, desaparecimento de carga, o antigo RCF, né, DC, o desaparecimento de carga, passa a ser, então, RC, só responsabilidade civil por desaparecimento de carga. A gente nem tem esse produto ainda regulamentado no mercado, porque ele era um facultativo, mas as suas previsões tendem a se manter, e o seguro de responsabilidade civil de danos materiais e corporais perante terceiros, que é o RCV. E daí, no seu parágrafo 8º desse artigo 13, a lei traz a seguinte disposição, vou me permitir ler rapidamente para vocês. O proprietário da mercadoria contratante do frete, independentemente da contratação pelo transportador dos seguros que cobrem suas responsabilidades, previstos nos incisos 1 e 2, RC, TRC e RCDC, poderá, a seu critério, contratar o seguro facultativo de transporte nacional para a cobertura das perdas e danos dos bens a mercadorias de sua propriedade. Então, a lei, ela fala de uma maneira expressa que esse seguro, e é interessante, porque o Decreto-Lei 7366 não se referia ao produto transporte nacional, ele se referia apenas ao risco do transporte. Aqui a lei já está fazendo referência à resolução do CNSP, que é a 219, de transporte nacional, chamando então esse produto de facultativo. A discussão que se coloca hoje no mercado são duas. A primeira é, o transporte nacional como produto é um seguro multimodal. Ele não se limita ao transporte rodoviário. A segunda questão é, não houve em nenhum momento na nova legislação uma revogação expressa do Decreto-Lei 7366 e nem do seu decreto posterior regulamentador. Isso seria, então, dentro deste cenário, né, como fica essa situação dos seguros obrigatórios? Existem diversas interpretações, então a FENSEG já se manifestou. A realidade é que o único ente a quem compete declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei é o STF. Né? Então, só o Supremo Tribunal Federal é que pode se pronunciar, isso é uma competência exclusiva do STF. Então, para a gente ter a certeza sobre isso, vai precisar que haja uma provocação, alguma entidade poderá entrar com uma ação direta de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E até lá, no meu modesto entender aqui como intérprete do direito, eu entendo que a lei está trazendo de uma maneira expressa que o seguro de transporte nacional é facultativo. Então, do ponto de vista da obrigatoriedade legal de contratação, no que se refere ao transporte rodoviário de carga e apenas neste modal, né, no meu entender, eu entendo que a lei trouxe de maneira clara o seguro como facultativo e que houve um interesse
muito expresso da lei de colocar mais ênfase no seguro de responsabilidade civil. Isso não significa, todavia, né, que se pode achar que o seguro o seguro de transporte nacional não tenha importância ou relevância. Eu acho que o Adailton trouxe uma série de informações mostrando a diferença de cobertura, né, o alcance dessa cobertura. O seguro de transporte nacional é um seguro all risks, né, diferentemente do seguro de RC-TRC e de RCDC, que é um seguro de riscos nomeados bastante específicos. Ele é muito mais protetivo para o embarcador, e é isso que o embarcador deve sopesar, então, com relação à contratação ou não. Mas, do ponto de vista estritamente legal, a minha opinião, Ilana, é de que, neste momento, até que haja a declaração do STF, é que o seguro é facultativo. Obrigada pela sua contribuição. Eu queria agora perguntar para o Carlos. Carlos, você acha que a gente vai ter da parte dos embarcadores ainda um interesse nessa contratação, sendo ela facultativa? E aproveitar também a contribuição do Adailton para saber se ele já está percebendo na SOMPO alguma mudança nesse cenário. Então, Carlos, por favor. Só apresentando o Carlos aqui, ele é gerente de relações governamentais da Abiovia, então a experiência dele pode contribuir bastante para o nosso bate-papo. Bem, boa tarde, pessoal, tudo bem? Como a Ilana já apresentou, sou o Carlos, gerente de relações governamentais da Abiovia, que é a entidade que representa a indústria do complexo soja no país. Então, sou talvez o único representante de embarcadores aqui no palco, né? Mas acho que temos alguns aí na plateia que compartilham das mesmas dores que nós temos aqui. Bem, a Abiov hoje representa em 90% do poder de compra de grãos no país, 70% do volume comercializado de soja. Então, nossos associados fazem muitos transportes, muitos embarques. Então, nós já estamos sendo um pouco afetados por essa legislação. Antes de começar, eu entendo que é plausível considerarmos esse tanto de defeitos materiais nessa legislação, um deles já trazido aqui pela Márcia, que é essa incompatibilidade da 11.455 e do Decreto-Lei 73, no que tange a obrigatoriedade do transporte nacional. Mas isso era esperado quando essa lei também tem uma inconstitucionalidade formal. Ela descumpriu alguns ritos aí constitucionais do processo legislativo, e quando isso ocorre é comum nós termos aí de forma aliada a inconstitucionalidade formal e essa material. Em relação a essa facultatividade ou não, de fato, no meio jurídico, tem se entendido que houve uma revogação tácita do Decreto-Lei 73, por meio do parágrafo 8º do novo artigo 13 da Lei 11.442, que passa a chamar a apólice de transporte nacional de facultativa, enquanto nós tínhamos, de forma expressa, a obrigatoriedade dela no Decreto-Lei 73, como a Márcia falou, posteriormente regulamentado pelo 61867 de 67. Em relação a esse ponto, algumas entidades de embarcadores já têm se movimentado pela judicialização. Então, acredito que em breve isso estará no Supremo Tribunal Federal e a Corte terá que interpretar se de fato haverá uma obrigatoriedade ou não, pois há duas normas infraconstitucionais, duas normas legais, aparentemente em conflito. Do lado do embarcador, eu acho que a tendência é seguir o que é legal. No momento, a gente tem uma dificuldade de entender o que é legal. Então, eu acho que por precaução, a tendência, aí como o Adailton já falou em termos numéricos, na seguradora dele, é a manutenção da contratação da apólice de transporte nacional. Até porque a gente tem que considerar também que muitos embarcadores têm transportadoras próprias, eles preferem continuar com a sua apólice de transporte nacional e negociando uma RC-TRC para a sua transportadora própria, fazendo a estipulação e conseguindo a redução de custos que hoje o embarcador tem. Então, ainda que não haja um interesse geral do mercado para embarcadores com transportadoras próprias, isso tende a permanecer. E mesmo assim, para que não haja riscos depois de algum tipo de responsabilização, enquanto a lei ainda não é clara, acredito eu que haverá total interesse de permanecer com a apólice de transporte nacional. E também ela tem outras coberturas que a RC-TRC, a RC-DC não tem. Então, o embarcador fica resguardado de outros riscos que ele normalmente não ficaria. De qualquer forma, eu acho que também, caso se confirme que não há obrigatoriedade dele,
mas o embarcador ainda queira ficar resguardado, a tendência é ele advogar, ele tentar uma redução de custos na apólice de transporte nacional para compensar o aumento de custos que ele terá com o RC-TRC. Então ele pode estabelecer, por exemplo, franquias mais altas, alguma coisa do tipo, negociado com a seguradora, né, averbar menos carga e fazer a regulação do sinistro na apólice RC-TRC, ou ele pode também, e aí é algo que vai depender das seguradoras oferecerem ou não, né, colocar na transporte nacional, não colocar na transporte nacional riscos cobertos pela RC-TRC, mas isso vai depender de um produto novo a ser oferecido. Mas eu acho que sim, a tendência é tentar reduzir os custos com o transporte nacional, já que certamente subirão os custos de RC-TRC na medida em que o transportador repassará isso no frete. Passando agora para Dailton, você já percebeu alguma mudança em relação à fala do Carlos na produção da Sompo? Como você vê esses números? Helena, obrigado. Pessoal, a Sompo hoje ela tem aproximadamente 1 bilhão de prêmios emitidos, né, no ano aí de 2023, essa é a nossa estimativa. 50% são seguros dos embarcadores, e aí inclui o transporte nacional, e 50% são seguros dos transportadores. O que eu tenho acompanhado, primeiro, assim, bem objetivo, não tenho visto essa mudança, tá? Tem sim uma negociação forte do embarcador e transportador, isso chega a todo momento após a lei para nós, já participei aí de vários bate-papos, conversas, etc. A gente sabe que o ano passado, 2022, o mercado de seguro-transporte indenizou próximo a 3 bilhões de reais, e aí tanto seguro do embarcador como seguro transportador. De fato, a gente tem hoje uma característica do nosso país, infelizmente, né, por questões de infraestrutura, questão do roubo de carga, um volume bastante expressivo de sinistro nessa carteira. E eu tenho conversado aí com os corretores, né, como eu falei, nossa carteira é bem dividida, e o que eu tenho observado é que está tendo aí uma parcimônia, uma discussão boa, e equilibrando com relação. O embarcador, ele tem uma preocupação bastante grande de deixar exclusivamente na mão do transportador o seguro, porque tem a marca dele envolvida, tem uma série de características de responsabilidade dele embarcador. E o embarcador, o que eu tenho visto também nessas conversas, é que ele compra muito mais a questão do seguro, não por uma questão da lei. A lei, é óbvio que não se discute, a lei é para ser cumprida. Mas eles compram o seguro muito mais com uma característica de risco. Qual é o meu risco? Então, se eu tenho esse risco, eu vou contratar como nós. Nós temos seguro de automóvel, é um seguro facultativo, mas a gente acaba contratando porque a gente sabe o risco que a gente tem para o nosso carro e depois de terminar esse evento, volta lá, o carro não está lá naquele local. Então, Ilana, não tem grandes alterações, tá? Entendo que o mercado vai se equalizar, como aconteceu no seguro de automóvel agora há pouco, que aumentou muito o preço, no segundo momento se equalizou. Então, isso vai acontecer nos seguros de transporte, até porque a sinistralidade do mercado está bem equilibrada com o gerenciamento de risco, algo em torno de 50%. E aí, se alguém observar que o volume de prêmios aumentou muito e o sinistro caiu, os clientes, embarcadores e mesmo os transportadores, os corretores aqui representados, vão nas seguradoras pleitear os seus descontos para que sejam vai haver esse equilíbrio, né? Exatamente. Então, já que você falou de risco, eu queria convidar o Chaya para falar um pouquinho sobre as coberturas desse seguro, né? E se você acha que os transportadores e os embarcadores vão se preocupar com a ampliação dessas coberturas, com coberturas mais aderentes, mais específicas ao risco. Qual que é a sua visão, Chaya? Você que é Risk Manager aí da International Risk Veritas. Sim, Ilana. Mas antes eu quero só fazer um registro rápido. Saudar, reconhecer o esforço e dedicação da diretoria executiva BGR, Artilheiro, Thiago Amorim e Denis aí também. Parabéns pelo esforço de colocar isso em pé. Acho que registre-se para todo mundo. É uma entidade, o pessoal se dedica pro bono, então colocar um evento dessa dimensão é um esforço extra pessoal de cada um deles. Parabéns aí por isso. E de outro lado, óbvio, o reconhecimento aos patrocinadores que acabam viabilizando meios e recursos para estarmos aqui e conseguir trazer esse debate. Então, acho que é importante compartilhar essa percepção entre todos nós. Eu vou preferir, sim, trazer essa dimensão mais na perspectiva do risco, né? Temos aqui pessoas com bastante habilidade para fazer a análise na perspectiva
legislativa e de seguro. E como nessa direção o registro é simples. Eu vou tomar liberdade aqui, Carlos Blanco, de tomar um pouco da tua expressão no passado. O compromisso do embarcador é cumprir o contrato. É colocar a carga no destino em condições hábeis de fazê-lo, tanto na operação nacional quanto internacional, e não importa o modo de transporte. Então, nesta dimensão, Ilana, há sim absoluta relevância do embarcador continuar a olhar as suas operações e a definir seus riscos e buscar nos processos de gestão desses riscos do ponto de vista interno e na perspectiva do seguro de transporte nacional para amparar aquele impacto financeiro. Então, sim, absoluta relevância, pertinência de que, como já foi destacado, eu só correlaciono isso à análise do risco, né, essa discussão no ambiente de gestão de risco, de que são coberturas diferentes. Então, número 1, a legislação não restringiu esta contratação. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, o seguro também tem suas nuances de responsabilidade de um lado, então os produtos de responsabilidade de um lado, e o outro em que você também está falando de danos. Há uma outra dimensão que cabe destacar para o embarcador, é de que aquela apólice de RCT tem seus limites de cobertura, tem os seus limites de indenização e sua abrangência de cobertura, que são, por natureza, por seu próprio conceito de responsabilidade, menores, mais estritas do que aquela outra em que fala do dano. Há inúmeras outras exposições que não estão endereçadas no apólice de RCT, originalmente. Daí surgem algumas dinâmicas. Ou o próprio transportador, na especialização e na assessoria que tem, vão buscar a ampliação daquelas coberturas básicas do RCT. E aí, mais uma vez, quanto que estes transportadores, quanto essa malha logística, precisará estar tanto qualificada internamente, quanto bem assessorada para essa modelagem, e aí atender ao interesse desses danos adicionais, incluindo na cobertura, e, de outro lado, o próprio embarcador estando atento se aquilo que está contratado no RCT é suficiente ou se ele precisa, e a maior parte das vezes sim precisa, porque tem inúmeras outras exposições que não estão ali. Então, em resumo, sim, o embarcador seguirá exigido a cumprir a sua gestão de risco e contratação de seguro, enquanto o transportador pode, eventualmente, buscar coberturas adicionais para atender ao mercado onde ele está inserido. Sim, interessante. Queria ouvir da Márcia. Márcia, sobre a questão da estipulação, né? A Lígia vai falar? Preferida? Não, acho que é importante também trazer essa visão na prática, né? Então, aqui a gente debateu bastante a lei, mas como que isso funciona na prática, né? O que nós, na ABSU, a gente tem percebido? Então, temos clientes, tanto transportadores quanto embarcadores, né? E qual é a dor, né? Então, acho que a gente trouxe aqui uma pincelada dos principais temas. Então, DDR, pode, não pode? Essa é uma... Poxa, o embarcador vai continuar emitindo DDR, como foi falado aqui na apresentação, tanto pela Márcia quanto pelo Adailton. Em nenhum momento na lei está vedada a emissão da DDR. Ela tem algumas particularidades, o que não desobriga ao transportador a obrigatoriedade, agora com a alteração da lei, né, com a nova lei, de contratação de seus seguros. Então, a gente tem várias pautas na prática, a questão de custos, né? E aí, fazendo um pouco do gancho do que o Adailton trouxe, o que o Carlos trouxe também. A gente sabe que tudo é custo. No final do dia, essa conta chega. E chega para quem? Para o consumidor final. Então, de um lado, nós temos o embarcador, né? Com o seu programa ali de seguros, a sua gestão de riscos e a sua contratação de apólices, que ele não quer abrir mão, essa é a percepção que a gente tem tido aí, na grande maioria das vezes, os embarcadores mantendo as suas apólices, acho que é um pouco da percepção que o Adailton trouxe também para a mesa, e os transportadores tendo que se adequar a esta nova realidade. Num primeiro momento, o que a gente percebeu é que existiu aí
uma pretensão ou um desejo de que isso trouxesse, de alguma maneira, a gestão de custo para o transportador. Que o transportador, uma vez que era obrigado a contratar o seu seguro, ele agora teria a gestão desse custo e poderia, de alguma maneira, repassar esse custo, seja via ad valorem ou valor frete, né, como agora é colocado. Mas os embarcadores mantendo a sua apólice e emitindo a DDR, essa é uma discussão que está sendo muito pontual, então que vai ser mesmo força de negociação, modelo de negociação. Não vai funcionar para todos os transportadores, não vai funcionar para todos os embarcadores, mas esse é um momento que a gente tem visto isso no dia a dia, né? A questão também que foi colocada aí, trazendo a visão na prática mais uma vez, mas são 2 apólices para cobrir o mesmo risco. Então, o transportador vai pagar uma taxa muito mais barata, porque o embarcador já contrata. Na verdade, a interpretação não é essa, né? A apólice do embarcador é que passa a ser uma apólice a segundo risco, porque ela só vai ser acionada caso a apólice do transportador não seja suficiente. Então, a nossa orientação é uma orientação de seguir o que está escrito em lei, né, a interpretação literal da lei, até que a SUSEP se pronuncie ou que a gente tenha algum tipo de normativa diferente. E a gente tem dado toda a assessoria aos nossos clientes, tanto embarcadores quanto transportadores, na construção dessas negociações. Um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar no tema de PGR, né? Que eu acho que aí é outro calcanhar de Aquiles dessa duplicidade de apólices e de coberturas. Se você puder contribuir também, Lígia, a respeito do modelo de estipulação, né? Porque anteriormente os embarcadores faziam estipulação pelos transportadores e com a alteração que a lei prevê, isso se tornou diferente, né? As empresas estão tendo que se adaptar. Então, Lígia e Márcia, acho que esse bate-bola é interessante para a gente... Oi? Alô? Estão ouvindo? Para a gente poder ouvir um pouco como vocês estão sentindo isso, essa adequação em função da lei, né, do mercado de transporte. Sim, Ilana, e pegando o gancho aqui na Muriel, eu acho que a questão da estipulação foi uma outra grande mudança que a nova legislação trouxe em termos de como o mercado já estava, de certa forma, funcionando de uma maneira muito, muito operacional. Então, a gente estabeleceu no mercado anteriormente em que muitos embarcadores, eles estipulavam o seguro obrigatório de responsabilidade civil dos transportadores, ele era estipulado pelos embarcadores, de forma que isso gerava, obviamente, uma economia de custo muito grande, né? Porque normalmente eles usavam a mesma seguradora para o transporte nacional e para o seguro a cargo do transportador, que tem justamente essa função de primeiro risco, segundo risco, como a Muriel colocou, e isso trazia uma economia de custo. Essa era uma grande questão, uma grande dor dos transportadores, e ela certamente foi um ponto extremamente discutido na tramitação legislativa. Vocês devem lembrar que essa discussão da nova lei começou com uma medida provisória, né, que foi editada no apagar das luzes do governo anterior, né, no dia 29 de dezembro. Eu não me esqueço, porque acabou com o meu Réveillon. Todo mundo que ia renovar essas apólices em janeiro já começou a ligar, né, preocupado. As apólices, principalmente as estipuladas. E quando a MP veio, ela tinha uma intenção muito clara de vedar a estipulação, né? Seja porque ela falava que a contratação dos seguros de transporte eram de contratação exclusiva dos transportadores, seja porque ela continha um parágrafo, que se não me engano era o parágrafo 1º, que falava de forma expressa que a estipulação era vedada. Quando a lei foi promulgada, né, depois de todo esse trâmite legislativo, que o Carlos até mencionou, houve uma série de alterações, mas algumas alterações foram muito específicas. Então, a gente perde, né, essa característica de contratação exclusiva para contratação obrigatória, e justamente por isso que a gente fala que esses seguros agora passam a ser obrigatórios, e esse parágrafo primeiro ele cai, né, aquele que vedava a estipulação. Então, com isso, a gente deixa de ter uma vedação expressa à estipulação.
Todavia, ficou, né, permaneceu na lei que foi promulgada o parágrafo 5º, que ele fala, o Adailton trouxe isso na sua apresentação, que esses seguros, o RC-TRC e o RC-DC, serão contratados mediante apólice única para cada ramo de seguro por segurado vinculados ao respectivo Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Então, ainda que não haja uma vedação expressa da estipulação, criou-se um óbice operacional, né? Quando há uma previsão legal de que eu posso emitir apenas uma apólice única por registro de transportador, fica muito difícil eu ter uma apólice estipulada, salvo para aquele transportador que é cativo de um determinado embarcador. Porque se ele for cativo, obviamente, ele só vai trabalhar para aquele embarcador e o embarcador pode sim estipular a sua apólice, porque, de novo, não há essa vedação. Mas um transportador que opera no mercado, se ele só pode ter uma apólice única, as estipulações se davam por apólices adicionais. E essas apólices adicionais, elas são ainda, porque essa regulamentação ainda está vigente, elas estão previstas na resolução CNSP 219 de 2010. Foi justamente a resolução que regulamentou a discussão da estipulação que foi estabelecida em 2007 e que já causou um grande alvoroço no mercado naquela época. E quando a gente olha para esse dispositivo, a resolução 219, ele trazia quais eram as possibilidades de apólice adicional. Então, era quando o segurado possuir filiais que não estavam abrangidas na sua apólice principal, quando as apólices foram para algum tipo de mercadoria que não estava abrangido na apólice principal, quando o embarque fosse superior ao limite máximo de garantia da apólice, ou quando houvesse a possibilidade justamente de estipulação pelo embarcador. Então, a gente tem esta incongruência, também essa contrariedade da legislação, né, da lei, com a sua regulamentação infralegal, que é essa resolução. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma previsão na nova lei, que é o parágrafo 5º, que fala da possibilidade do transportador contratar coberturas adicionais facultativas que não estejam contempladas dentro daquelas coberturas básicas obrigatórias desses dois seguros RC-TRC e RC-DC. Então, veja, nós estamos nesse momento num jogo de forças de mercado, né? E existe dor de ambos os lados. Uma interpretação possível, e que vai depender bastante da regulamentação, que ainda não veio da SUSEP, também não veio do próprio Conselho, é de nessas hipóteses que eram tratadas pela Resolução 219, ou seja, na hipótese onde eu tiver uma insuficiência de LMG, que eu tiver uma não previsão de certas mercadorias, se nessas hipóteses, por exemplo, haveria possibilidade de estipulação até para possibilitar ao transportador, né, carregar outras mercadorias além daquela que eles possuem no seu seguro de RC-TRC, porque, veja, o que a gente verifica também é que alguns transportadores não têm, às vezes, força para contratar um seguro, né, com a magnitude, né, com a amplitude, seja do ponto de vista de mercadoria, seja do ponto de vista de limite, para conseguir atender a toda uma clientela de embarcadores. Então, isso pode Márcia, ficou claro, eu acho, para a gente. Eu quero ouvir aqui a opinião do embarcador, o que ele acha da apólice única, né, e quais são os possíveis desdobramentos disso, quais são os impactos disso. Carlos, você consegue contribuir? Acho que vocês não vão querer ouvir a opinião real, não, porque ela é meio feia, entendeu? Mas, enfim, acho que chegamos no ponto que mais preocupa a indústria, mais preocupa os embarcadores, que é justamente o parágrafo 5º do novo artigo 13 da 11442, conforme a redação dada pela nova lei, que trata da apólice única por segurado vinculada ao respectivo Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas. Bem, e a nossa preocupação já foi bem explicada aqui pela Lígia e pela Márcia, que antes era comum que contratássemos o RC-TRC na mesma seguradora com a qual fazíamos a nossa apólice de transporte nacional, e aí depois com posterior estipulação ao transportador. Como eram coberturas com riscos semelhantes, acabava que essa taxa de contratação do RC
TRC com a mesma seguradora era um custo quase residual. Ele era muito ínfimo se comparado ao custo que tínhamos com a apólice de transporte nacional. Então, como era essa mesma seguradora e a gente ainda emitia a DDR para aquele transportador, o custo era muito pequeno. E mesmo que as transportadoras consigam um custo menor, ele não vai ser o mesmo custo de quem tinha uma apólice de transporte nacional com aquela seguradora. Isso é nítido. Tanto é que recentemente uma federação de transportadores de um relevante estado brasileiro no mercado de transportes emitiu uma orientação aos seus associados para que fosse cobrada já a taxa referente ao seguro entre 0,15% e 0,30% do valor da mercadoria, enquanto hoje várias das minhas associadas têm taxas referentes ao RC-TRC de 0,01%. Ou seja, em um limite máximo, eu posso ter até 30 vezes de custo superior. Em um limite mínimo, se eu for seguir esse ofício que uma federação colocou aí nas redes, eu teria um aumento de entre 10 e 15 vezes. Então, é uma preocupação muito grande, ainda mais no meu mercado de commodity soja, que o preço é tabelado na Bolsa de Chicago. Quanto mais eu tenho de custo, ou eu reduzo o meu lucro, ou eu repasso menos para o produtor rural e gero menos renda aqui para a população. Eu não tenho como repassar lá fora, porque é a Bolsa de Chicago, não tenho como fazer. Então, há esse aumento e há essa preocupação. E como que a gente foge dela? Bem, na maioria dos casos não dá, porque se eu estou falando de uma ETC, de uma empresa transportadora de carga, ou ela é cativa, aí eu consigo manter esse modelo, eu faço a estipulação, mas muitas vezes a ETC tem mais de um cliente. Qual que é a única possibilidade em que ela vai ter uma apólice única tendo mais de um cliente? Se somente ela contratar para todos os clientes que ela porventura tenha. E aí vem a questão do aumento de custos, né? Então é uma preocupação muito grande. O que alguns embarcadores têm feito é criar transportadoras próprias, acho que é uma tendência do mercado, ou utilizar mais das transportadoras próprias que já se tem, né? O que acontece? Hoje, algumas empresas, a transportadora própria cobre 100% dos embarques. Em outros casos, a transportadora própria não cobre 100% dos embarques, ela compete no mercado com outras transportadoras, né? E a tendência, então, é me utilizar mais dela para eu manter esse modelo de estipulação por meio da seguradora da apólice de transporte nacional, porque eu sei que se eu for contratar outra transportadora, talvez ela tenha uma vantagem competitiva logística maior do que a minha transportadora própria, mas ela vai ter um incremento de custos do seguro, e aí talvez não valha a pena. Aí, só para finalizar aqui, em relação à transportadora própria, porque eu acho que é a dor de outros embarcadores, como as transportadoras próprias às vezes não cobrem 100% dos embarques, ela às vezes tem disponibilidade para atender outros embarcadores terceiros que não o meu grupo econômico, né? Até como aqui o Idenes aqui da Martins tem a Slim transportadora super eficiente que começaria já a prestar serviços para terceiros, né? Como que ela faz agora para prestar serviço para um terceiro que queria estipular a apólice para ela? Ele vai se utilizar da apólice única dela negociada pela Martins? Mas e aí a concorrência? A Martins então vai ajudar um outro grupo econômico por meio da apólice negociada? Isso não vai acontecer. Então você transforma a transportadora de nicho, né? Você quebra um negócio que estava em construção. Então é uma preocupação muito grande para nós embarcadores, e se essas entidades que pretendem ajuizar uma ação contra ela sim o fizerem, e o mercado retornar para o que ocorreria, eu acho que pelo menos na questão de inflação e custo de produtos, isso tende a beneficiar muito os embarcadores e os nossos consumidores. Deixa eu fazer a consideração rápida, Ilana. A gente está vendo que o tema é quente, né? Que tem muitas opiniões e a gente tem que levar em consideração todas para promover esse debate. Por favor, Chaya. Você usou uma expressão importante, eu vou, o máximo possível, a gente cuidar para não entrar na opinião e tentar focar muito nos fatos, na referência objetiva. Se parece a todos nós de que isto é uma solução complexa, essa percepção está absolutamente correta. Se parece a todos nós que não haverá um único caminho de saída, esta percepção também está absolutamente correta. No tamanho de logística e de sistema como temos no nosso país, na complexidade, no tamanho, na diversidade de operações que temos, de fato, a capacidade profissional de conseguir diagnosticar, desenhar para cada caso a melhor solução, ela vai estar ainda mais relevante que no passado. Segunda consideração rápida. O nosso custo logístico, num benchmark internacional, já é maior do que a média dos principais players.
Salvo variações, enganos, estamos aí em cerca de 13% de um custo logístico proporcional versus alguma coisa em torno de 5, 7 em outras economias, em outras geografias. Entender que eventos do passado, e aí vamos olhar um pouco na retrospectiva, e ver que outros fatos geradores, outras circunstâncias trouxeram debates semelhantes e que foram amadurecidos, foram digeridos e saiu por um caminho que foi a própria greve de motoristas há alguns anos atrás. Naquele momento, o impacto, a disruptura da cadeia de logística induziu a alguns importantes players a buscar soluções como estas transportadoras dedicadas, que é exatamente o que está referido agora. Elas existem agora porque isso já veio de um evento anterior, totalmente desconectado ao nosso debate de hoje, mas que também influencia a cadeia logística do mesmo jeito. Rapidamente é lembrar o seguinte, a Apólice de Transporte Nacional tem coberturas específicas a primeiro risco que estão expostas regularmente nas operações. A cadeia de commodity é particularmente sensível à variação de custo. Ela está espremida entre o custo de produção e o do mercado. Então, o custo logístico para essa cadeia de commodities é fator crítico. O que vai acontecer tanto para esta quanto também para outras é a reorganização da cadeia logística, como já está acontecendo. A possibilidade, aí vamos resgatar aqui um conceito que é fácil para todos nós. Nós estamos falando do custo total logístico, custo total da logística, como também temos do nosso lado o custo total do risco. Significa que alguns modos de transporte podem prevalecer como solução, seja de cabotagem, seja de ferrovia, seja de fluvial, para conseguir viabilizar longas distâncias. Longas distâncias. Então, esta operação preponderantemente rodoviária para longa distância pode, não apenas por esse aspecto que discutimos outros, mas também por outras questões que compõem essa equação de sustentabilidade, de custos, de impacto, de pegada de carbono, outros modos de transporte podem vir mais preponderantemente, podem se posicionar com uma condição de competitividade que antes não tinham. Então, por sua própria competência e eficiência, mas esses fatores externos, alguns modos de transporte, algumas operações vão lançar mão de modos de transporte porque ela vai estar mais viável e melhor do que antes. Sim, o processo, sem dúvida, precisa ser revisto, né? Principalmente quando a gente tem uma alteração que impacta tanto. Vai mexer com toda a cadeia, com todos os agentes, vai ser divertido. Está aí uma boa oportunidade profissional para todo mundo que está se dedicando a isso. Lígia, e falando um pouquinho sobre risco e que tipo de PGR deve ser seguido, né? Quando a gente tem uma alteração na lei que impacta a questão dos embarcadores e transportadores, como que a gente resolve essa situação? A gente sabe que cada lado tem seu PGR que precisa ser seguido para que o seguro seja válido. Então, como você vê essa questão? Essa é outra pauta super discutida no nosso dia a dia na PSUL, né? Qual PGR eu sigo, né? Qual PGR é mais forte, né? Alguém coloca assim, né? Alguns clientes colocam assim, é o do embarcador ou é o do transportador? Na verdade, os dois, né? Para garantir a cobertura, a gente tem que ter aí os dois PGRs atendidos. O que a lei traz também, eu acho que esse é um ponto super importante, faz mais uma vez o link com o custo, é que caso o embarcador ele tenha uma necessidade de um PGR específico ou PGR mais amplo do que o transportador tem na sua apólice contratado e negociado com a seguradora, ele tem que arcar aí com a diferença de custos, né, ou com algo a mais que ele tenha que pagar para se adequar a esse PGR. O que a gente vê como prática de mercado, os grandes embarcadores, eles têm muito claro quais são os seus PGRs e eles não têm interesse, né, não têm interesse ou não podem, até pela particularidade do seu produto ou do seu transporte de carga, flexibilizar isso. Então, a gente vai ter mais do que nunca, como bem colocado pelo Chaya, que ter um olhar consultivo, que olhar com mais carinho, que antes era só uma apólice, um único PGR, uma única seguradora em todas as pontas, agora teremos mais players. A gente vai ter duas apólices, dois PGRs, seguradoras diferentes. Então, assim, ter alguém que
possa assessorá-los, seja na ponta transportador ou na ponta embarcador, em adequar todas essas coisas para quê? Para que no final do dia essas apólices elas sejam exequíveis. Então, que em caso de um sinistro, a gente possa garantir a cobertura desse sinistro. Legal. Então, a respeito ainda da DDR, voltando um pouquinho, elas podem continuar sendo emitidas, né, se tiverem despachos, né, e vão precisar seguir os PGRs, tanto de embarcador quanto de transportador, a gente entende que sim, que dá para continuar emitindo DDR? Sim, pode continuar emitindo DDR. O que não desobriga o transportador a ter o seu PGR, a sua apólice, mas a DDR ela pode continuar sendo emitida. Ilana, o que sempre existiu, e vamos lembrar, o que sempre existiu da necessária harmonização entre aquelas regras de... Continua existindo os contratos de apólice, os contratos de seguro, de transporte nacional e de responsabilidade civil. Número 2, continua existindo as regras de proteção a interesse do embarcador e do transportador. Continuam existindo exposições que são próprias de um e de outro. Pelo que aquilo que sempre se discutiu, da harmonização das regras de proteção, continuará sendo um desafio que já existia antes. Esta dinâmica não tende a surgir de maneira nova, emergente. Ela toma uma dimensão diferente dentro de um contexto de discussão de contrato de seguro, mas... Sim, é uma nova interpretação de algo que já existe, né? Sim, exatamente. Posso só fazer uma ponderação, Ilana? Claro. Com relação a essa questão da DDR, eu acho que assim, a DDR, a dispensa de direito de regresso, ela é uma prerrogativa da seguradora. Né? Cabe à seguradora decidir se ela vai abrir mão do seu direito de ter uma ação ressarcitória contra o transportador causador, eventualmente, de um determinado dano. Elas podem, nenhuma lei poderia impedir uma seguradora de exercer um direito que lhe é próprio, né? Então não caberia à lei fazer qualquer tipo de vedação e essa vedação não existe de fato. Por outro lado, eu acho que essa talvez seja um ponto para a gente debater aqui, e eu queria ouvir aí os demais integrantes, dentro de uma nova dinâmica, onde não há estipulação, né? A DDR, ainda que ela continue a existir, ela talvez não tenha a mesma utilidade, né? Ainda que a gente mude o nome, agora não é mais DDR, é carta conforto, né? Que a gente tem visto essas novas nomenclaturas no mercado. A DDR ela se inseria muito no modelo de estipulação. Ela pode continuar a existir, ela não impede, como já colocado aqui reiteradamente, ela não impede nem poderia, né, obstar a contratação do seguro obrigatório, ou seja, continua sendo obrigatória a contratação daquele seguro, mas até que ponto ela vai ser uma ferramenta tão utilizada do ponto de vista de custo, né, de ter efetivamente um reflexo de custo, principalmente para quem? Para o embarcador, que eu acho que é o ponto que o Carlos trouxe, eu acho que é essa a dinâmica que a gente vai ter que ver no mercado dentro do que a nova lei colocou, né? E é por isso que, finalizando aqui, para ouvir os demais, eu acho que a gente espera ansiosamente uma regulamentação que talvez viabilize a estipulação, ao menos em determinadas questões opcionais, né, excepcionais, como a gente tinha com relação à Resolução 219. Márcia, sem prejuízo da real dimensão regulatória e securitária, tem alguma coisa que é a realidade do mercado, é o contrato de frete, é o contrato de prestação de serviço, a carta conforto, as isenções de responsabilidade já existem em diversas dinâmicas e mercados numa cláusula contratual. Então, sob quaisquer que sejam o nome, esse instrumento, né, esse mecanismo de equilíbrio de responsabilidades vai estar no dia a dia, vai estar equalizado em alguma direção. Nosso tempo está acabando aqui, mas a gente ainda teria muitas outras questões para abordar sobre seguro de transporte. Alguns temas vão acabar ficando para a próxima, quem sabe. Chaya, você gostaria de fazer algumas considerações sobre outros temas que você considera relevante, que saem um pouquinho da lei, né, que falam um pouquinho mais sobre o risco que a atividade de transporte envolve? Isso, Ilana, a gente conversou sobre isso. Dado a relevância do nosso, né, de um congresso
da audiência da plenária, absoluta pertinência, a importância de trazer a questão da lei. Vimos quão complexa, quão desafiadora ela é, mas não poderíamos deixar esse encontro passar sem lembrar algumas exposições, alguns aspectos que temos que continuar cada vez, que temos que estar atentos e são cada vez mais relevantes. Se a gente falar especificamente da logística, para não entrar em tantas outras sistemas de produção e consumo nacional, mas para falar especificamente aqui dessa perspectiva logística. A gente está falando de uma intensidade e frequência cada vez maior de eventos catastróficos. Sejam eles aqueles advindos de força da natureza, sejam aqueles advindos dos próprios aspectos operacionais, dos próprios aspectos do sistema produtivo. Então, se a gente está falando de intensidade e frequência de vendaval, se a gente está falando de eventos catastróficos, e não quero aqui comparar como aconteceu, deixou de ser, mas só para lembrar que temos exposições graves a serem controladas, como aconteceu em Beirute, quanto aconteceu no Paraná. Então, sistemas de armazenagem com eventos catastróficos, com lamentáveis perdas de vida. Não apenas dessas naturezas, mas também aquelas outras de incêndio. Nós estamos falando de um valor agregado cada vez maior, de um volume cada vez maior, de uma interiorização do sistema de produção e consumo, e ótimo, temos um país ainda mais forte, incluindo uma região centro-oeste e norte. Então, esses trabalhos fazem bastante sentido. Se olhar transporte internacional, sejam estes de granel, como da cadeia de agro, sejam de carga geral, a gente tem eventos catastróficos de incêndio em container, em full container, em containers que vão ao mar durante a viagem, responsabilidade civil do embarcador, né, os danos a terceiros que isto podem acabar resultando. Há inúmeros aspectos que não podem ficar aí ignorados e por isso a oportunidade de lembrar a todos nós dessas questões. Isso para falar de um debate cada vez mais intenso, que permeia toda a sociedade, inclusive aqui na questão da logística, que é a sustentabilidade. Então, qual é a pegada de carbono, né, de cada operação, como é que você analisa, mitiga, compensa, enfim, tem muita coisa que vem aí a reboque. Dano ambiental pelo acidente rodoviário, né, como consequente de um acidente rodoviário. São inúmeras perspectivas para falar aqui meia dúzia, que continuam na pauta e que se juntam a essa complexidade do tema que a gente discutiu juntos hoje, mas que chamar aí aos risk managers, mas a todos nós como operadores, né, do setor, a não esquecer disso e endereçar quando necessário. Obrigada, pessoal. Gostaria de agradecer a cada um, Lígia, Márcia, Chay, Adailton, Carlos, pelo incrível painel que a gente conseguiu proporcionar hoje para a nossa plateia, e agradecer todo mundo que perdeu parte do seu almoço aí, estando com a gente. Eu, Ilana Najá, Risk Manager da Ocean Pact, fico muito honrada de ter sido convidada pela BGR para fazer parte desse painel e espero que a gente tenha conseguido contribuir com um pouquinho mais de conhecimento para todos. Obrigada, gente.